Bom, pessoal, vamos aqui nessa aula entender um pouquinho sobre a interface aqui do nosso N8N. Para isso, o que a gente vai fazer? Então, como a gente fez a instalação com o Docker, basta a gente aqui iniciar o Docker, né? Pesquisar o Docker aqui os nossos arquivos, fazer a inicialização dele. E aí tem duas maneiras a gente poder iniciar esse container do nosso N8N, como a gente viu na última aula. Ou vindo aqui e dando o comando docker compose up -d, ou vindo aqui no próprio Docker, na interface, e clicando aqui para dar o start nesse container pra gente. E aí a gente consegue ver aqui, ó, ele vai fazer a inicialização do container, basta eu clicar aqui ou naquela mesma porta que a gente já acessou, e ele vai levar a gente até aqui. Vamos esperar um minutinho, que é o tempo dele inicializar. Perfeito, fez a inicialização de todo esse nosso container, a gente voltou do mesmo ponto que a gente estava. O que a gente vai entender aqui hoje? A gente vai entender um pouquinho como que funciona essa interface do N8N e o que a gente consegue construir aqui dentro. Então aqui no nosso lado esquerdo, a gente consegue ver que tem a parte de Overview. Overview é onde a gente vai conseguir analisar e olhar todos os nossos workflows, as nossas credentials, o que está ou não executando, as nossas variáveis, ou seja, onde a gente vai ter um overview geral de todas as nossas automações. E aqui dentro, o que é importante para a gente nesse momento? Esse botão aqui de Create Workflow. Então, o que é um workflow? Workflow é como se fosse um espaço de trabalho, ou seja, uma automação. Então, quando a gente vai construir uma automação, eu vou criar um workflow para essa automação rodar. Digamos que eu precisa construir duas automações aqui dentro, eu consigo construir todas essas duas automações dentro do mesmo workflow. Só que quando faz sentido a gente fazer a separação por workflow? Quando essas automações elas são distintas. Então eu estou construindo uma automação de atendimento para o meu WhatsApp. Agora eu estou construindo uma automação para poder analisar os meus e-mails. Então elas estão em contextos diferentes, ou seja, elas são em espaços de trabalho diferentes. Então eu vou ter um workflow para automatização do atendimento e vou ter um workflow para automatização ali dos meus e-mails. Então vamos aqui criar um workflow para a gente começar a mexer aqui um pouquinho. Então basta clicar aqui no botão, ele já vai criar todo esse workflow aqui pra gente. Aqui em cima eu consigo modificar esse nome, então vou colocar aqui um exemplo de meu primeiro workflow. E aqui a gente tem alguns botõezinhos legais aqui. Então aqui a gente consegue aproximar e diminuir, assim como se você apertar Ctrl e rolar o scroll do seu mouse, você também consegue ter essa visualização de aproximar ou diminuir. Apertando aqui, a gente consegue adicionar as nossas os nossos primeiros fluxos, os nossos primeiros nós, ou seja, os nossos primeiros pedaços de automação aqui dentro. Então, para iniciar qualquer automação aqui dentro, a gente sempre precisa adicionar um trigger. O que é um trigger? Trigger é como se fosse um gatilho. Eu preciso adicionar um gatilho para que essa automação ela rode. O que vai fazer essa automação rodar? Quando eu clico nesse primeiro aqui, o que vai fazer essa automação rodar é um trigger manual, ou seja, eu vim aqui e mandar ela executar. Então, vim aqui, executei o workflow, essa é uma trigger de evento manual. Eu posso ter várias outras triggers aqui dentro, então eu posso ter trigger de scheduler, ou seja, eu posso fazer com que esse fluxo ele execute em momentos específicos, execute às 8 horas da manhã, execute em dias específicos, ou seja, através dessa trigger aqui dentro para a gente fazer esse tipo de disparo. Então, através desses botões aqui, a gente consegue adicionar vários nós, tem muita coisa legal aqui dentro que a gente vai ver ao decorrer das aulas. Então, tem parte de inteligência artificial, tem a parte de chat GPT, que muitos já devem ter contato, a gente consegue sim fazer o chat GPT se conectar com as nossas informações. Tem triggers aqui para a gente fazer requisições HTTP, ou seja, fazer chamadas para aplicações internas ou externas. E a gente consegue ter toda essa dimensão e construção através desses botões aqui para a gente conseguir adicionar ou remover triggers. Então, para mim adicionar uma trigger, posso vir aqui simplesmente para mim adicionar um nó ou uma trigger, eu adiciono ela, para mim remover, tem um botãozinho aqui em cima para mim poder fazer a remoção. Beleza, finalizei o meu workflow. Aqui em cima pode ser que o seu ele venha com um salvamento automático ou pode ser que não. Deixa eu adicionar mais um elemento aqui. Mas se o seu não tiver com salvamento automático, vai aparecer um botão save aqui, no caso o meu já está com salvamento automático.
Deixa eu clicar aqui para sair. Então eu já consigo ver que quando eu volto aqui, ele já volta com todo o nosso histórico. Então já está com o salvamento automático, mas se não tiver, ele aparece aqui um botãozinho aqui em cima para poder fazer o salvamento dessas informações. E aqui, analisando um pouquinho mais, a gente tem a parte de settings, que a gente consegue fazer configurações de ambientes externos, ou seja, se eu quiser adicionar a parte de fazer o meu N8N conectar com outras aplicações, fazer o meu N8N se tornar uma API através de várias outras questões aqui dentro. Eu consigo criar uma API Key para o meu N8N para que eu consiga conectar esses meus fluxos, esse meu N8N, em outras aplicações. Isso aqui é muito útil para a parte de backup. Então, quando a gente constrói muitos fluxos aqui dentro, a gente tende a querer guardar esses fluxos até mesmo fora desse nosso ambiente, para a gente manter o backup de tudo isso que a gente está construindo. Então, através disso, a gente pode criar uma API de backup, expor esses nossos fluxos e aí fazer o upload deles para outras aplicações para a gente guardar esses fluxos. Mas, basicamente, num grande resumo, essa é a principal parte da interface do N8N para esse nosso momento, que é a parte de a gente conseguir criar um workflow através desse botão aqui e poder adicionar nodes aqui dentro, adicionar as informações que forem necessárias para a gente construir as nossas primeiras automações. Então, nas próximas aulas, a gente já vai começar a construir essas automações para a gente começar a entender como esses nodes se relacionam entre si e como que a gente consegue maximizar e potencializar os nossos fluxos operacionais através de automação utilizando o N8N. A gente vai introduzir alguns problemas para a gente começar a ver isso na prática.